Bom, já está gravando, tá? Vamos iniciar então com uma prece. Quer iniciar fazendo a prece, Fred? Sim. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade do encontro, nós te agradecemos pela oportunidade da convivência, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo. Que esse encontro, com o apoio da espiritualidade, possa nos trazer a consciência necessária para que possamos desenvolver as nossas atividades junto ao próximo da melhor forma possível, assim como o Mestre Jesus nos ensinou. E que todos possam se beneficiar dessa ação, tanto nós encarnados como aqueles que também estiverem desencarnados conforme a sua vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, esse é o nosso encontro sobre o livro Cavaleiro de Lumière, né? E estamos hoje em 5 participantes. Vocês já leram um pequeno resumo que eu encaminhei, não vejo necessidade da gente estar falando a respeito do livro, que a gente pode estar discutindo já diretamente, né? E para aqueles, Fred, nessa colocação aqui que eu fiz, o primeiro livro, né, que é o Nas Voragens do Pecado, é o que antecede esse que nós estamos lendo agora. Então, quando você tiver a oportunidade, leia, porque é todo um desenrolar. Né, porque aqui nesse livro, a gente vê que ele faz um link. Oi, Verinha! Boa tarde, Vera. Um link com os personagens desse livro, né? Que eles vão estar também lá no próximo, que é o Drama da Bretanha. É bacana. Consegue ouvir a gente, Verinha? Sim. Ah, que bom. Estou ouvindo. Cheguei! Bem-vinda, Vera. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde. E menino. Tudo bem? Tá, desde sexta-feira tá ruim. Amanhã vem o técnico para ver o que está acontecendo. Ah, que bom. Então, né? Que bom. Então, quem quiser iniciar, pode começar. Vai, Verinha. Olha, gente, se eu misturar os dois livros, que eu já falo para vocês, já faltou, eu já estou quase no final do Renúncia. Se eu misturar, me desculpem, tá? Porque realmente a cabeça não funciona mais, tá? Olha, gente, num resumo do Cavaleiro de Lumière, realmente ele é inteirinho, é ação e reação. É aquilo que eles combinaram no plano espiritual, depois de tudo que aconteceu, eles se reunirem outra vez para acertar tudo aquilo que tinha acontecido na encarnação anterior. Então, cada um veio com aquela determinação. Só que, como sempre, você encarnou, a história é totalmente diferente. Então, eles começaram, né? Começou com o Luiz de Narbonne, né? Que ele veio, Narbonne, ele veio com o Henry para se acertar, foi lá para aquela casa, ficou, foi criado com todo amor, com aquele carinho, mas ele também não se acertou. Ele foi uma pessoa muito orgulhosa naquele meio. A Ruth, né, voltou com a Bert, mas ela foi pior ainda, porque ela tinha aquele resquício ainda que ficou dentro dela. Gente, eu vou descer um minutinho, tá? Tá bom. O que o Narbonne fez para ela, então aquilo ficou dentro dela. Então ela desencadeou aquela vingança. Então foi indo, todos eles trouxeram resquícios do passado, mas eles não foram se acertando. Então, foi inteirinho, foi ação e reação. E não foi, se não foi, tirando o padre, né, que agora eu não vou lembrar o nome dele, padre Rômulo, né, e o Antoine, tirando eles, que eles se tornaram umas pessoas boas,
os outros todos passaram por esses momentos. Então, tudo que eu vi, né, desse livro inteiro, foi um livro muito bonito, com muitas lições para nós. O que aconteceu foi isso. E você vê de tudo. O que acontece com o suicídio, eu achei que foi uma lição muito boa, que eles nos mostraram. O que o Henry lá se matou, se jogou de lá de cima do penhasco, durante todo o tempo ele ficou, ele se vendo ele caindo, todas as dores que ele passou, todos os ossos que ele quebrou, isso também foi uma lição muito importante. Me lembrou muito lá o Memórias de um Suicida, né, que também o que eles passam, e ali o que ele estava passando. Então, melhoraram o Henry também, ele foi melhorando, talvez, ele foi entendendo através do tempo, mas quantas vezes ainda eles vão ter que voltar para poder se reunir, porque aqueles dois espíritos não conseguiram, nem ele nem ela, a Bert. Eles ainda vão ter que passar por outras encarnações para eles conseguirem pagar tudo isso que eles fizeram. E fora, né, todos os outros personagens, os pais, o pai adotivo dele que não conseguiu perdoar, que ficou com aquele ódio no coração, foi o pai dele, né? O pai dele. O pai dele. É pai dele, não o pai do Henry. É pai do Henry, ele não é adotado. Aliás, é o pai dele, é o pai dele. É a família que ficou, e ele ficou com aquele sentimento ainda dentro dele. Ele não conseguiu perdoar a Bert. Né? Então, realmente, se tem um nome para o livro, seria realmente o Ação e Reação. E tem muito mais outros detalhes aí, que aí vocês, se tiver mais alguma coisa, depois eu falo de novo, antes que eu misture os dois livros que eu já avisei vocês. E o do Divaldo também, que eu estou lendo, então... Quem quer falar um pouquinho agora? Maria, Fred... Eu, como de costume, sempre penso que primeiro as damas. Vai lá, Maria. Ai. Bom, vamos ver se eu me lembro, né? Eu falei que eu tô com a cabeça já... É mais uma. Já esqueci. Vera fez aí, né, um resumo, mas assim, essa questão do suicídio, né, realmente é bem marcante, né? Os detalhes que é colocado ali, de muito aprendizado. Gente, peraí que eu vou tirar uma tela que surgiu aqui. Ai, saiu. Deixei aqui. E essa questão, né, da incidência, né, que a gente pode incorrer nos mesmos erros, né, da Beth, por exemplo, ela, poxa vida, ela enveredou ali praticamente pelos mesmos erros que ela cometeu outrora, né, ela traiu, ela de novo caiu ali, caiu aí, ela novamente, ela não aproveitou a oportunidade, né, de perdoar, ela novamente traiu, e puxa vida, ela ainda se endividou ainda mais, se comprometeu ainda mais. Por quê? Porque ele se suicidou, né? Então, ela, ao invés né, da coisa ali, ela ressarcir, era o marido dela, tudo, não, e fosse ali até o fim, tudo muito que bem, mas não. Ainda levou ele a praticar essa falta, né, tão grave, não é verdade? Então, ela ainda se endividou perante a lei divina, né? Então, é isso que eu achei, assim, como que é difícil de nós nos melhorarmos, né? Você veja quanta coisa que a gente pode ainda piorar na nossa vida, né? Na nossa, como é que fala? Na nossa missão, na nossa encarnação,
em tudo aquilo que a gente planejou, né? Com quem a gente, com nossos entes queridos, que no momento a gente convive, das dificuldades do grupo que a gente vive também, ali os desafetos, que a gente sabe que significa que todos eles é porque a gente somos todos servidores, né? De alguma forma. E aí a gente retornou esse palco para quê? Para melhorar e para justamente fazer esses acertos. E é muito difícil. Muitas vezes a gente ainda piora, né? É essa observação que eu disse. Depois eu vou lembrar, eu falo de novo. Fala aí você. Eu acho que algumas questões que são, no caso da Bertê, ela trouxe ainda aquele orgulho que ela tinha de outras vidas, né? E ela colocava que ela sentia uma forte atração pelo como é que é o nome dele? Tom. Pelo padre Tom. Não, Pelo padre. Pelo padre, Padre porque era o Tom. irmão, que era, na verdade, foi o irmão dela, né? Uhum. Mas pelo Luiz de Narbonne, ela tinha uma necessidade de estar próxima e também de uma repulsa muito grande, Isso. que foi o que ela sentia na encarnação anterior. E não obstante disso, ela ainda tinha essa fantasia, esse orgulho da conquista, né? Porque por conta dela se fazer, deixar o outro apaixonar, que eu esqueci o nome dele aqui, que está aqui no meio. Ferdinand, né? Frederic, não. Não. Você está falando do Conde? Não, daquele rapaz, não, daquele rapaz. Que ela casou com ele? Não. O que se matou, o que se matou. Porque não, o primeiro matou rapaz. é o Henri. Henri. O Henri é o marido dela, né? O amigo lá, se vila, lá. Aí depois ela fugiu com o Luiz e virou amante do Conde. Sim, mas teve um rapaz que se apaixonou por ela. Muito por o Henri foi lá e brigou com ele, e ele acabou cometendo suicídio por conta disso. E ele passou a obsediar o Henri. Isso. E por conta disso, né, ele passou a ser um obsessor. E ele começou a ter esses pensamentos, né, de suicídio por conta do outro que estava ali do lado dele se vingando. Ele poderia ter tido outras reações, mas por conta da maneira com que ele se envolveu com esses sentimentos de traição, de dor, e mesmo assim ele ainda pensava em perdoar ela, né, quando ele se encontrou. Ele achou que ele poderia ainda estar resgatando esse amor entre eles. Então, nesse sentido todo, eu vejo que, tanto nessa encarnação dele quanto na anterior, ele teve um amor tão desvelado por ela, um amor tão grande, que mesmo diante de tudo que ela fazia, ele conseguia se render a esse amor. Né? Franz Schmidt. Eu não sei se vocês já falaram, mas é uma coisa que me chamou muita atenção no desenrolar dessa história, é que ela se defronta, a Bertê, né, diante dos mesmos obstáculos. No primeiro livro foi essa primeira parte, no próximo livro eu não sei, mas no último que eu já li, o da Leila, é a mesma, é praticamente parecida, olha, dando spoiler. Parecido, ela sempre se defronta com está ali ela entra naquela para traição. Ela sempre está ali então ela precisa vencer. Na verdade, a prova maior dela, que eu vejo, né, é que ela precisa vencer o ímpeto de trair, porque de novo ela traiu, né? Ela traiu de novo o Henri, e aí e aí agora ela já tem um novo obsessor na vida dela, que lá na frente também ele vai, que é o pai do Henri, que ele vai ser um obsessor dela no futuro. Então até a encarnação, olha, começou isso em 1531, né, que foi o primeiro livro, se passou em 1531.
Esse E aqui. Ivone, ela veio como Ivone no começo do século XX, não é isso? É. Então, foi quase 500 anos para até chegar no momento ali de onde ela conseguiu, então, virar o jogo. Mas não foi fácil para ela fazer Olha isso, quantas porque ela, encarnações. nessa encarnação, essa que ela teve agora, ela teve o livre-arbítrio agora ela levaria o Roberto, né, a trair, porque nessa encarnação atual dele agora, que ela veio ela veio mais velha que ele, enfim, ela teve a possibilidade, só que ela preferiu não ir ao encontro com ele lá no Rio de Janeiro, porque ele é casado. Ele estava casado aqui na época, né? E se fosse o que o Charles colocava para ela, seria a perdição dela. Não? Então, você vê, olha quanto tempo. Reincidente no 500 suicídio. anos. Olha como que esse espírito era devedor. E olha como o que ela nos traz, né? E o quanto ela progrediu nessa última encarnação como Ivone. Sem dúvida. Então, nós também temos... É uma coisa que eu fico sempre assim, tentando, né? Observar em mim o que será que eu também estou aí vindo. Então, são aquelas maiores dificuldades que a gente tem, aqueles maiores problemas, assim, dificuldade de vencer, é o que a gente está trazendo que precisa aí ser corrigido. Muitas vezes a gente não passa aí muitas encarnações. E é engraçado porque ela tinha os insights dela. Né? Ela tinha ali, na hora dela estar aprontando alguma, dela estar dando para ir para o passo errado, ela tinha ali a coisa de passava assim, mas o que ela fazia? Ela cedia a... impulso, né? Cedia ao impulso. Nesse livro aqui, ela, quer dizer, ela já tinha que resgatar o do anterior, né? Ela acumulou mais débitos ainda nessa aqui. Sim. Por conta mais um, né? Ainda matou outra pessoa, ainda fez tudo aquele. Nossa, foi pior. Ela duplicou, triplicou. Foi pior, que ela né? tinha. Foi pior. Foi pior. Ela, por conta, lá na outra, ela fazia tudo em nome de uma vingança, né? Porque porque tinha matado a família dela, tudo, coisa que não é correta, porque quem somos nós para fazer vingança? Nem nada, né? Não podemos. Mas, assim, descambou mesmo. Aí ela se comprometeu mais ainda, além de trair ele, ainda levou o suicídio do rapaz, ele também, ainda matou o conde. Olha... uma desgraceira. A ingratidão da família, com a família que acolheu ela. Sim, também. Levou o Frederic lá a ser ingrato também com a família que acolheu ele. Sim. Na época, né? Então, olha... Então, aí a gente vê também, né, o quanto que a gente acumula de débito por induzir o outro ao erro. Isso também. Porque nós somos aí, né, um poço de... A gente é influenciado e influencia. Você viu, eu agora estou trocando as bolas, foi ontem no programa que ele foi falado, ou foi na palestra? Não, foi na palestra de sexta-feira, que a Rose falou do quê? Que o pensamento, né? Olha só, o profundo disso, não é só o ato. O pensamento, você pode fazer mal a outra pessoa, induzir ela a praticar o mal, não foi? Então veja que o negócio aí não é só ali você, né? Não é só a prática da coisa, o negócio é mais profundo, né? E aí a gente tem muita coisa, né, gente, para se podar, para se reajustar, enfim. É difícil. Caminhada é longa. A caminhada é longa, né, Miriam? Mas estamos aí. Além dessas coisas que a Vera trouxe, o livro me fez pensar em uma coisa que antecede todas essas coisas sobre as quais vocês estavam falando.
eu fiquei pensando um pouco à medida que li o livro no amor, na ideia que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada a respeito do amor. Aos olhos de outras pessoas, talvez a Bertê tenha feito tudo isso por amor, né? É um amor que não é dos mais dignos, pode até para alguns ser condenável, assim como o rapaz acabou se suicidando por um amor não correspondido, mal compreendido. A gente podia dizer até que a Bertê lá, ao ver o Luiz, outra pessoa por quem ela tinha afeto e amor, em ruínas, que ela decide se tornar amante do conde para salvar o amor, o outro amor da vida dela. Então, além dessas questões que a Vera trouxe, relacionadas à ação e reação, causa e efeito, uma coisa que me marcou muito na leitura do livro foi a capacidade que a gente tem de construir um conceito de amor. Então, eu fiquei pensando que a gente deve muito refletir um pouco a respeito do que é o amor, esse conceito, como que ele se manifesta, porque, pelo menos em relação à minha pessoa, eu fico me perguntando e me cobrando que reveja isso. Porque talvez a ideia que eu tenha de amor não é, digamos assim, a ideia mais clara, mais fiel, né, ao que de fato pode ser esse sentimento. Né? A gente já ouviu falar de amor possessivo, a gente já ouviu falar de amor que leva à loucura, a gente tem visto muita coisa aí a respeito de que quando alguém acaba a relação, o outro não aceita, né? E a gente vê coisas muito desagradáveis, até horríveis acontecer, né? E então isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Me lembrou até um amigo que me contou uma vez uma história a respeito de que ele estava correndo com a esposa e que aí no meio da corrida ele virou para a esposa e disse que se ele soubesse que a esposa não teria mais problemas na vida, se ele tivesse que abrir mão, né, do casamento, que ele faria isso para ela não ter mais problemas. E aí ela não entendeu isso e disse assim para ele: quer dizer que você só está comigo porque eu tenho problemas. E aí depois ele teve uma trabalheira danada para explicar que focinho de poço não é tomada, né? Mas tudo bem. Fred, mas essa questão é muito importante que você colocou com relação ao amor, que na verdade a gente vai construindo esse amor e entendendo como ele enquanto nós vamos evoluindo. O ápice que a gente pode chegar, que é o modelo, né, que é Jesus, como que ele via o amor, como que ele fazia, como que ele amava realmente incondicionalmente. Mesmo quando ele repreendia, era com amor, né? A gente não faz nem ideia do que é repreender alguém com amor. A gente não, né? Sempre vai ter uma rispidez, porque a gente ainda é muito imperfeito. Então, essa construção do amor, como você colocou, realmente ela vai a partir conforme a gente vai ampliando aí esse amadurecimento espiritual, né, que vai crescendo, a gente vai também compreendendo mais o que é o amor, né? E você falando isso me lembrou uma parte que tem lá no livro dos Espíritos, quando fala sobre o suicídio, que aquele que quando comete o suicídio por amor, isso é um atenuante. Né? Não então o suicídio ele é muito pessoal, particular, porque tem os agravantes, os atenuantes, e no caso do Henrique, que cometeu suicídio por amor, ele tem um atenuante aí, né? Tanto que ele foi lá já, né, já conseguiu ali ouvir ali chegar perto do padre, que era o que ele mais, né, já por conta desse atenuante mesmo que ele cometeu, não foi uma coisa premeditada, até foi, né, porque ele começou a
pensar naquilo, mas por conta de amar demais, né? De não conseguir, achar que não poderia viver sem a Bertê. Então, ela também, ela tem grande parte da culpa é dela, ela vai responder por isso. Uhum. Tanto que ela não consegue o benefício de estar como ele, quando desencarnou, colocarem ele num local onde se aproximava lá do mosteiro, que era para que ele se sentisse bem. Ela não conseguiu tudo isso tão próximo, ela passou muito tempo para chegar, porque ela não conseguia sair desse vale que ela estava, dessa escuridão que ela estava, né? E a descrição, né, do suicídio, o sofrimento, a Ivone, ela tem assim a descrição de como o que está sentindo, o fato de estar rolando e estar a pedra, né, entrando, nossa, Isso. foi assim horrível de imaginar, tanta assim clareza que ela coloca, Sim. né? Você consegue visualizar realmente o que está. E ele ficar sentindo aquilo o tempo todo, nossa, realmente. É muito difícil, realmente. Ione. Ione. A Ione não fala. Eu falo assim, eu estou só ouvindo o que vocês disseram. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que colocar aqui. Gente, espera só um pouquinho, nesse preciso tirar o negócio do fogo aqui, peraí. Tá. Podem continuar. Eu gosto muito mais de livros técnicos, né, para os debates, mas os romances são bons exatamente para a gente ver e analisar o lado psicológico das personagens. Nós tivemos o privilégio, com essa coleção da Ivone, de ver toda, como diz a Vera, a causa e o efeito, a ação e reação de todas as personagens, principalmente da Ivone. Então, nós vamos conhecer 5 existências anteriores da Ivone e entender o sofrimento dela nessa encarnação em pleno século XX. Né? O que ela trouxe, o que ela vem trazendo nesses últimos 4 séculos. E quando a Lilian falou do progresso que ela teve agora, que ela veio médium, com vários tipos de trabalho, eu acho que não foi um privilégio, foi um grande sofrimento para ela, ter todo esse acúmulo de mediunidade, mas ela não teve uma família, ela não teve um amor. Então, ela pagou nessa encarnação todos os desmandos que ela fez desde o início como Ruth. Né? Então, ela traiu, ela foi orgulhosa, ela sempre quis a riqueza, ela sempre ficava do lado daqueles que tinham o poder, que pudesse dar vantagens a ela. E para isso ela traiu, ela acabou em suicídio. E então a Ivone, nessa encarnação, sofreu demais sem família, porque o que ela mais queria era ser amada. Eu acho que desde o começo, desde a Ruth, o que ela queria era ser amada, só que ela não sabia amar sem que houvesse um quê de poder, de riqueza. Então, o orgulho a fazia trair em benefício de alguma vantagem pessoal. No primeiro, ainda lá no Narbonne, ela acaba com o Frederico, que era o príncipe, o rei, lá na Alemanha, tal, que a resgata e a leva embora. E o Frederico já tentava ensinar a ela que havia uma outra existência, porque ela enlouquece no final, né? Como Ruth, a história lá do Narbonne, ela enlouquece. E ele o tempo todo fica tentando fazer com que ela lesse a Bíblia, porque eles eram protestantes. E quando ele volta agora no livro, nesse do Lumière, ele volta como luz. Então, ele tem a sensibilidade do artista, ele estuda pintura, e por 2, 3 vezes ele tem remorso de ter roubado, né, entre
aspas, a Berti, porque ela, no fim, ela que foi atrás dele, porque o padre conversou com ele e falou, olha, é melhor você não fazer isso, porque você estará atraindo o amigo, a prima e tudo mais. E ele vai embora, só que ela vai atrás dele, e ele cede. Né? No outro momento que ele fica sabendo da traição dela como amante do Ferdinand, ele também, novamente, se arrepende. Então, o Luís traz ainda o Frederico lá da antiguidade. Ele tem esses resquícios de saber o que é ser traído e que ele não deveria fazer aquilo. E, no entanto, né, ele cede aos caprichos dela novamente. Por amor? Possivelmente, né? Porque ela consegue enredar todos aqueles que estão ao seu redor. Então, se ela enreda por traição, ou por calúnia, ou por poder, ou para levar vantagens, ela também vai pagar por isso nos próximos romances, né, que nós vamos ter. Uma outra coisa muito importante nesse romance é a história do Arnold Numier, o pai do Henry, que se revolta com o suicídio dele e jura vingança. No livro anterior, ele era um senhor B, né? Estava sempre ao lado do Narbonne, que tentou avisá-lo de que ela era uma traidora, e ele não conseguiu. Ele morre sem saber o paradeiro do Narbonne. Então, ele já traz um resquício que contra a própria Ruth, contra a própria Berthe, porque lá ele era um monsenhor e ele já não gostava muito dela, porque ele fazia o Narbonne sofrer, ela fazia o Narbonne sofrer. E neste, quando ele volta com o Arnold e ela novamente trai o filho, né, aí ele fica muito bravo, muito possesso e jura vingança. Tanto é que lá no final, quando todos eles se reúnem, ele não fica no encontro, né? Porque ele sabe que ele vai querer se vingar novamente. Uhum. E uma coisa importante, ela desfaz, faz com que todos sofram ao seu redor, e, no entanto, ela tem uma proteção espiritual. Né? O tempo todo ela sofreu, né? Porque ela morre, ela vai lá para o umbral, ela sofre, o Arnold a chicoteia, ela sofre entre os outros espíritos, tal, mas ela sempre vai ter um resgate dos espíritos superiores, porque ela é querida por esses espíritos. Né? Então, o Charles, desde do primeiro encontro dela, que foi num livro em que o Charles era um príncipe sacarã e ela era uma dançarina, esses dois se encontram há séculos e séculos. E esse amor que os une é que faz com que ela sempre tenha uma proteção. Porque, a bem da verdade, ela leva as pessoas ao suicídio, ela vai acabar se suicidando em alguns romances que nós vamos ler lá na frente, né? E, no entanto, os espíritos sempre estão ao redor dela, tentando ajudá-la, tentando resgatá-la, e por amor, né? Por um amor verdadeiro. Tanto é que o Arnold vai ajudá-la, o Louis vai aparecer num próximo romance também tentando ajudá-la. Então, o que nós temos que tirar de todos esses dos dois livros que nós já lemos e o que nós vamos ler ainda, é isso. Nós estamos aprendendo o lado psicológico dessas pessoas, aprendendo com eles aquilo que nós não devemos fazer, o quanto nós não devemos magoar as pessoas, o quanto nós não devemos desdenhar daquilo que nos é dado, porque tem uma volta. Né, obrigatoriamente tem uma volta. Então, isso é um privilégio para nós, né, podermos saber de todas essas histórias. E não acho que a Ivone tenha resgatado tranquilamente todas as suas existências anteriores. Acho que ela sofreu muito com a mediunidade dela agora, resgatando tudo aquilo que ela fez como traição às outras pessoas. Só que, diante de todo o sofrimento que ela já passou, né, um espírito já um tanto mais amadurecido, ela conseguiu aí passar, né? Porque não foi fácil, não. Ela sofreu pra caramba, né? Desde os primeiros meses de vida, né? Mas... O que eu acho legal na história dos livros da Ivone
é que ela mostra, né, histórias de perfis, né, de personagens ainda muito imperfeitos. Porque quando a gente pega um Emmanuel, um livro de 50 anos depois, ou até mesmo Renúncia, quando vocês lerem, vamos falar dos 50 anos depois, Célia já era um espírito muito mais adiantado, então ela passava pelas dificuldades ali, mas com uma resignação assim que não dá nem para entender. Por quê? Porque ela já era muito adiantada. No caso desses livros que a gente está lendo da Ivone, é o processo mesmo daquele espírito que ainda está lá, muito longe ainda dessa perfeição. Né? Resistente, né? E aí, fica muito mais próximo da gente, né? Verdade. Porque, como você falou aí, Ione, que mas ela tem todo um amparo, assim como ela tem, nós também temos, né? Todo esse amparo, esses espíritos familiares que nos amam aí há séculos e séculos, que estão nos ajudando, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa que a gente precisa trazer esses exemplos para a nossa vida, porque a gente aqui encarnado, né, a gente não, poxa, mas no livro a gente vê os dois lados, né, como que é o lado da esse privilégio, né? E aqui a gente não está vivendo, mas é a mesma coisa, né, a gente também tem todo esse amparo. Oi? É que a gente não tem os livros para contar, né? Sabe, né, daqui uns milhões de anos aí, a gente também vai ser faz parte exemplo aí para as pessoas, para os próprios espíritos futuros, né? Faz parte da prova, eu acho, né? É tudo uma questão também de aprendizado, né? Ela se propôs, a mediunidade que ela veio, tudo isso faz parte do resgate e do aprendizado, né? Porque quantas pessoas, a mediunidade é para isso, é o mecanismo, né, da mediunidade também é esse o propósito, de ajudar outras pessoas, faz parte disso. Quantas pessoas que já não leram os livros dela e que não está tendo esse aprendizado? Olha nós aqui, né? Nós estamos aqui estudando, né, as obras dela. Então, quanto que ela não atinge, né? Não atingiu. Esse é o propósito, né? Mais nada? Nossa, que silêncio. Verinha, quer falar mais um pouquinho? Não. 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 Nossa, vamos encerrar cedo, então? É o próprio romance que leva a isso, né, Lilian? Porque é uma história e você fica dentro do romance, dentro da história, e o que nós estamos vendo é isso, causa e efeito, ação, reação, o que ela faz vai aparecer um pouco mais lá na frente, mas é um romance, é uma história. Por isso que eu falo que é mais difícil falar sobre as histórias de amor do que falar sobre os livros mais técnicos, porque aí nós temos mais dúvidas, né? Aí nós podemos trocar mais opiniões. No romance, não. Né? No romance, a história está lá, nós aprendemos com ela, a importância do perdão, a importância das orações do padre no resgate do Henry. Né? Ele ficou 7 anos rezando pelo Henry, até que o Henry realmente conseguisse pedir misericórdia e ser resgatado. Então, tudo isso que a gente vai aprendendo durante a história são coisas que nós já vimos em algum outro livro mais técnico. O conceito já está formado. O conceito está formado. E aí, às vezes, até passa abatido, né? Porque a gente sabe a importância da oração, mas o padre rezar por ele 7 anos é uma coisa que foi ao longo da história, né? E que você vai... o padre consegue pressentir a sua presença como espírito, e aí fala, não, olha, peça misericórdia, né? Peça a Deus pela sua alma. Quer dizer, todos esses conceitos nós já sabemos aos pouquinhos por outros livros, né? E aí, no meio do romance, vai passando, né? E para completar, né, o Fred estava falando da questão do amor, né? Esse padre aí, né, gente, ele tem um amor, assim, já bem evoluído, né, como diria por ela, né? Veja que patamar que ele está, né? Ele ama ali, ele ajuda, né? Porque o amor nosso
tem ciúmes, né? Tem aquela questão, vamos ajudar, né, um outro, que é um rival, vamos dizer assim, né? E ele não, você vê que ele ama, o amor dele é tão puro com ela, tão superior, que ele é um protetor dela, né? E ele fala, não tem uma parte lá que ele fala que ela tem como é que é? Que ela tem ela tem um momento na história ali, acho que quando eles são jovens, bem jovens, que ele fala para ela, não é? Que ele não pode, que ele não, como é? Que ele não pode corresponder, não tem um momento que ele fala? Sim, ele Ela coloca. aquela ilusão, né? Ela não está no momento ali, acho que é quando eles estão novinhos, que ela... Quando ela vem falar para ele que ela vai se casar, quando ela aceita o pedido de casamento do Henry, então ela vai conversar com ele, que é na esperança dele demovê-la da ideia, né? Mas aí ele coloca que o amor que ele tem por ela é um amor maior, né? É um amor fraternal, é o irmão, amor né? de irmão que ele trazia da outra encarnação, né? Exatamente. E ela ainda não todos nós chegar nesse patamar. E o amor dela ainda ela não consegue, né, enxergar dessa forma. E por isso que talvez ela desencadeia tudo isso que ela faz, porque na verdade, no fundo, ela ama ele, né? O padre, né? É o que dá para perceber, o amor mais forte que ela tem por ele. Eu acho que ela não tem uma definição de amor verdadeiro, porque em alguns momentos essa definição de amor, ela sente que a proteção do Henry era maior, aí ela se vê no amor com ele. O amor que ela tinha pelo Louis é um amor de... Eu acho que é um amor mais de conveniência, que ela trazia daquilo tudo da infância, mas era um amor também conveniente, porque levava ela para a riqueza, para a sociedade. Mas ela, tanto é que ela tem aqueles arroubos de querer ficar muito próxima do Henry, mas também aquela repulsa. Né? Então, e com o padre, com Antoine, ela sentia a proteção, que é o que o Carlos dava para ela na outra vida. Né? Olha, gente, o que eu pesquei aí, né? Que eu entendi aí. Na minha visão, né? O desequilíbrio dela é tão grande, ela confundiu tudo. Ela, na verdade, ela tinha o sentimento por eles, mas ela mesma não sabia definir que o amor pelo padre era um amor de irmão, de fraterno. Então, ela, por conta do desequilíbrio que ela estava, né, que ela trouxe, e desenvolveu ainda mais nessa encarnação, ela misturou tudo. O que eu entendi aqui é que ela misturou tudo. Ela amava Henri, ela amava ela amou o padre, entendeu? Uma confusão de sentimentos. Então, por conta do desequilíbrio, ela não sabia discernir, não, esse aqui é amor, como o padre já sabia. Não, o amor que eu sinto por você é um amor muito maior, muito... Então, como ele já era um espírito mais equilibrado, ele já conseguia discernir isso. Isso foi o que eu... Assim... Porque ela estava muito bem. Lembra que ela casou e ficou 3 anos? Estava tudo uma maravilha, uma beleza. Estava indo muito bem. Aí quando ele... Como é que é o nome dele agora? Luiz. Chegou lá, foi visitar, né, os parentes. Mas ela não tinha sido colocada à prova nada, né? Ela estava ali guardadinha numa redoma. Ela não foi colocada à prova. Ai, desandou. Ai, que triste aquilo ali, meu Deus. Então, mas o comportamento dela retrata uma teoria a respeito do amor. Que diz que a gente só ama aquilo que a gente não tem. Então, enquanto a gente não tem aquilo que a gente deseja, a gente se diz apaixonado e diz que tem amor. Mas depois que a gente se apropria daquilo, né, aquilo passa a ter para a gente um outro entendimento e um outro valor. Então, ela não tinha ninguém, e aí ela se apaixonou e tinha amor pelo marido, com quem ela se casou. Voltou o primo
ela ama o primo, mas não tem o primo, então ela ama o primo de verdade, mas depois, aí ela despreza o amor que ela tem para ir atrás do amor que ela não tem. E ela acaba fazendo a mesma coisa junto com o Conde. Então a própria Berthe, ela retrata uma das teorias desse tal amor sobre o qual eu estava falando com vocês. Da posse, que a gente só ama aquilo que a gente não tem, o que a gente tem a gente não ama, né? Mas isso é coisa para outras conversas. O próximo livro que a gente vai ver. Próximo livro. Como é que falam? O jardim do vizinho é sempre mais verde, né? No vizinho a gente come até pão duro e fala que tá bom, né? Se a gente vai reclamar do pão duro no vizinho, mas se tiver em casa... Nossa! Né? A gente tem muito ainda que aprender. Valoriza aquilo que tu tens. Né? Foi, eu não me lembro se foi aqui que a gente conversou a respeito de uma história na qual todas as pessoas estão em fila carregando 2 sacos, um saco na frente e um saco atrás. O saco que está na frente são as nossas qualidades e o saco que está nas costas são as nossas dificuldades e os nossos defeitos. E como a gente está em fila, né? Fila indiana, a gente só consegue enxergar os defeitos dos outros. Né? Que legal. Não foi. Eu não sei se foi aqui. Nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi, mas é bem bacana isso. Mas tem uma outra historinha até interessante nesse sentido também, que o casal que morava há algum tempo num lugar amanheceu um belo dia, estava tomando café e viu a vizinha nova estendendo lençóis. Vocês conhecem essa história? Da janela suja, né? Da janela do vidro. Essa história perfeito. É bem bacana. Essa história é bacana. Essa é muito legal também. Quem não conhece? Eu não lembro. Conta, Fred. Posso contar? Então tá bom. Então, o casal estava tomando café e a esposa reparou que a vizinha nova estava estendendo roupa. E aí ela falou assim, nossa, se eu tivesse intimidade com essa nossa vizinha nova, eu ia lá ensinar a ela como que ela devia lavar os lençóis, porque olha como estão todos imundos, estão todos sujos. E aí, na semana seguinte, a mesma coisa. Na terceira semana seguinte, ela virou para o marido e falou assim, nossa, até que enfim alguém foi lá ensinar a ela como devem ser lavados os lençóis, estão todos branquinhos, você reparou? E aí o marido, com muita tranquilidade, falou assim, eu reparei, mas o que você não reparou é que eu hoje levantei mais cedo e limpei as nossas janelas. É bem bacana isso, viu? Exatamente. O seu não viu que estava sujo, foi ver mais fácil. O argueiro. Verdade, legal. Bom, nosso próximo livro, então, é Renúncia. O nosso encontro é dia 12/9, certo, Mi? É isso? Não sei, não tô com eu não tô com a agenda. Deixa eu pegar aqui. 12 é um domingo, 12/9. É o segundo domingo. É o segundo domingo. É 12/9. Vixe, deu 2 semanas, 2 domingos. Não, na verdade nós temos... Esse livro aqui era para ter sido há 2 semanas atrás. A gente só não fez porque nós tivemos as assembleias. Né? Era para ter sido dia 15, né? Isso. Dia 15 de agosto. Isso, dia 15 de agosto. Então, a gente vai estar lá se encontrando. O Fred, me parece que ele vai agora hibernar nos estudos, né, Fred? Mas você tendo oportunidade, não deixa de ler, porque é um livro maravilhoso. Nossa, é muito bom. Estou amando. E venha pode disponibilizar, né? que eu vou também, na medida do possível, me debruçar sobre ele também. Isso. Uma boa notícia também, apesar de ter o lado bom e o lado que não é tão bom, eu ainda não devolvi o livro dos Missionários da Luz que estão comigo,
Mas minha esposa começou a ler o livro. Ah, que bacana, bacana. Muito bom, muito bom. E depois a gente vai para o Devassando o Invisível, que vai ser no dia 10/10, né? Então, uma boa leitura para todo mundo. E quem está no outro grupo, se eu não me engano, é no final de setembro que vai estar, né, Miriam e o outro. Então a gente tem que se organizar nessas leituras, hein, dos obreiros. Alguém quer colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Não? Não. Não? Não. Não. Então, pessoal, nada além de agradecer. A gente que agradece, eu fico imensamente grata de poder estar participando de um grupo de leitura, porque além de eu fazer aquilo que eu gosto muito, né, a gente consegue conversar e falar a respeito com outras pessoas. Né? Então eu fico muito feliz, eu fico muito grata por vocês estarem aqui. Bom, Ione, você quer encerrar para a gente? Sério? Claro. Pai amantíssimo, Jesus, nosso mestre e guia, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para gerar conhecimento e adquirir conhecimento, dividido com os nossos irmãos, todas as nossas dúvidas, todas as nossas vontades de leitura, todos os nossos entendimentos, e agradecemos também por estarmos reunidos mais uma vez aqui, tentando ganhar conhecimento. Encerrando mais um domingo de leitura, faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Vou estar encerrando, então, a gravação. Tá? Então, fiquem todos com Deus, uma boa semana, uma ótima leitura dos próximos livros, né? E vamos conversando. Um beijo, pessoal. Vamos. Tchau, tchau. Miriam, um abraço para o Paulo. Vera, um abraço para o Paulo. Uma boa semana para todos. Obrigada, Fred. Tchau, gente. Tchau.